Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Já aproveitando que vocês estão de pé, vamos para a nossa lição ler o texto-chave desta primeira lição, que é a que nós vamos ministrar a vocês, nascendo para uma nova vida, bem no comecinho primeira lição do livro. Nós vamos repartir com vocês nesta manhã um tema relevante, né? Não é só interessante, como relevante para todos nós, igreja. Primeira carta do apóstolo Pedro, verso de número 9 do capítulo 2, ou capítulo 2 em 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Sente-se por bondade. Como eu tenho o hábito de escrever, eu vou mastigar com a dentadura do outro, porque não foi eu que escrevi esse assunto, o assunto que o saudoso pastor Pedro Monteiro escreveu, e eu tentei adaptar à nossa realidade, que nós vivemos hoje como igreja, né? Porque este livro é o livro que se usa para discipular. E aí, a forma que eu vou falar aos irmãos é a forma que vocês irão se dirigir aos que estão sendo discipulados. Então, e trazendo para a nossa realidade. Antes de eu contar uma história bonita aqui, né? Tem aquele ensino Melquisedeque, você não sabe quando começa nem quando acaba, né? Então tem que ter começo, meio e fim. Vamos ver se a gente consegue isso com os irmãos. Porque vamos falar de conversão, vamos falar de uma nova história na vida das pessoas, né? E aí dizer a eles o que é conversão. A palavra conversão quer dizer mudança de direção. Então nós vamos, quando nos dirigir às pessoas que estão começando ou que porventura abriu a oportunidade lá na empresa, lá no lazer, lá na viagem com um amigo, e ele faz uma pergunta, abre-se uma porta, a gente aproveita e colocar em prática aquilo que aprendeu. Diz um sábio que aprender para ficar para si próprio é a maior brutalidade que o ser humano comete. Então não vale a pena sair para aprender só para guardar, porque não é cofre. A gente precisa aprender e passar adiante. O ID de Jesus é exatamente isso. Ele deu um intensivão para 12 homens por quase 3 anos, com 2 anos e meio, um pouquinho mais, porque quase um ano ele ficou só. João ainda estava vivo e ele não quis mexer no colégio apostólico de João, porque era um parente chegado dele. Então ele andou mais ou menos sozinho. Quando João morre, ele escolhe os homens, dá um intensivão para eles a respeito de conversão, de salvação, de céu, de inferno, de saber arrancar outros da prisão. Enfim, eles aprenderam, porque mais de 2000 anos depois a gente está aqui nesta manhã falando exatamente deste assunto. Aleluia. Então a gente precisa colocar, passar adiante, aprender e passar adiante. No dicionário, a palavra conversão significa mudar, transformar, converter, enfim, sair daquela direção e ir para outra. É exatamente isso. Eu costumo dizer que na conversão do indivíduo acontecem algumas coisas que transcendem a esta na naturalidade, porque a Bíblia diz que no momento que o indivíduo toma a decisão, não é nós que forçamos. Quando você fala a alguém, abre-se uma porta para que o Espírito Santo o convença.
a aceitar Jesus como Salvador. Essa expressão não está certa. Nós deveríamos ser aceitos por Jesus, porque a decisão, eu desconheço maior poder do que o livre-arbítrio. Na Bíblia, para mim, não tem outro poder maior. Deus nos deu livre-arbítrio. Nós decidimos. Eu vou, eu não vou, eu faço, eu não faço. Deus não intervém nisso. Não me pergunte, não sei se algum erudito, sábio vai dizer a você se o livre-arbítrio trouxe mais benefício ou problema para o ser humano. Se olharmos a história, dá a impressão que trouxe mais problema, por causa de decisões decisões que os homens tomaram, que acabaram com a família, acabaram com a empresa, acabaram com o país, enfim. Não sei, mas o Senhor Deus nos deu livre-arbítrio. E para mim não tem maior poder do que isso, de decidir. Você tem poder de decisão. Então, esse para mim é o que está no pódio número 1. Agora, quando nós nos convertemos, passamos a ter uma direção do Espírito Santo. E ele nos rege quando nós permitimos. Que às vezes o Espírito Santo fala com a gente e diz, não, isso é coisa da minha cabeça. E aí nós vamos, chegamos lá esbarrando numa muralha e achamos, mas por que, Senhor, que estou passando por isso? Então, esse é um diferencial. O Espírito Santo entra para fazer o trabalho dele depois que você tiver feito o seu. Por quê? O trabalho do Espírito Santo, para mim e para você, é impossível. Então, o possível qual é? Eu falar a alguém. Esse alguém é que vai decidir, não é você. Você não força a decisão do indivíduo, mas ele vai decidir. No momento que ele decidir, que ele for convencido, porque milhares de pessoas já vieram a cultos maravilhosos nossos e outras igrejas e saíram daqui sem tomar uma decisão, mas convencidos pelo Espírito Santo que precisavam aceitar Jesus. Foram embora, não tomaram a decisão. Morreram e foram perdidos, porque eles não decidiram. Mas desse sangue você está livre, porque você falou. Ele esteve aqui. Ela esteve aqui. Então, quando você fala, abre-se a porta, o Espírito Santo entra para convencer o indivíduo, mas a decisão é dele. Quando ele decide, e é aí que eu quero chegar nesse detalhe de conversão, ele decide. Primeiro ato da conversão, a Bíblia diz que é escrever o nome do indivíduo no livro da vida. Segundo ato, a Bíblia diz que o Senhor chama um dos seus anjos e diz, desce e acampa ao redor do fulano de tal, da fulana de tal, que hoje eles passaram, ou ele passou a ser meu filho. E Deus coloca o céu à disposição. Eu disse um dia numa pregação, e tinha 2 indivíduos de uma seita no culto, e eu disse que Deus não leva para o céu e nem o diabo leva para o inferno. O ser humano decide para onde vai. A decisão, lembra que eu falei do livre-arbítrio? Dizer isso para crentes da Assembleia de Deus, e eu estou 58 anos na Assembleia de Deus, já nasci naquela ala meio resbolada, aquela ala meio extremista, radical, não vai, não olha, não vê, não come, não bebe, não sei para onde é que ia, e nem o que fazer, mas nasci lá. Me equilibrei estudando a Bíblia. Sou um pastor bíblico. Está na Bíblia eu prego. Quem não está, não peça para me pregar, viu? Está aqui eu prego, sem medo, porque o que está aqui é verdade. Eu creio na Bíblia. Aleluia! Eu creio nela. Ela ainda é a nossa regra, nosso manual de regras práticas de fé. E aí, a partir do momento da decisão, desta conversão, há uma mudança, tem que haver. A mudança nunca começa de fora para dentro, sempre de dentro para fora. Quem já viu o oleiro fazer o vaso, sabe que o vaso ganha forma de dentro para fora, nunca de fora para dentro.
Eu nasci numa cidade onde tinha, hoje quase não tem mais, mas na minha época de jovem tinha muitas olarias. E havia olaria de telha e olaria de vasos. E eu passei muitas vezes na olaria de vaso e vi o oleiro fazer o vaso. Ele bota uma bola de barro na roda, a roda começa a rodar e ele molha a mão e enfia a mão no barro. E vai dando contorno por dentro. Nós criamos uma ideia que a pessoa aceitou Jesus ontem. Já tem que ser que nem eu que estou há 30 anos na igreja. Essa ideia está errada. Ele precisa aprender a andar, aprender a se alimentar, aprender tudo. Né? Só não pode ficar bebê espiritual a vida inteira. Já viu se o seu filhinho que você tem hoje com 30 anos, se ele tivesse bigodinho, você não fazendo nananeném para ele ainda? Não dá, não funciona. Tem que crescer. A ordem natural das coisas é que aceitou Jesus, tem que crescer. Infelizmente nós temos ainda uma porção de bebês com 30 anos, com 15 anos, com 20 anos, são bebês espirituais. Nunca saíram, são saudosistas. Eu não visito museu, mas nem que me paguem. Porque eu quero ver coisa que interessa para frente, para trás, meu filho. Eu leio história, gosto da história, tanto a passada quanto a contemporânea, mas tem gente que fica, o tempo fulano passou por aqui, aquele tempo, meu Deus. Meu irmão tinha 30 crentes na igreja. Hoje tem milhares. Glória a Deus. Eu acredito que amanhã será melhor do que hoje. Eu sou dessa forma. Eu estou andando para frente. Então não pode andar em roda. Você precisa crescer. Eu preciso crescer. Eu tenho uma necessidade natural de aprendizado. Minha mente, ela trabalha numa velocidade muito grande e eu preciso repor sempre o que gasto. Então eu preciso estar de contínuo aprendendo. Isso é uma coisa natural. Sou autodidata por natureza e por necessidade. Mas o crescimento também não é um inchaço. Eu tinha um obreiro que ele fez um movimento, a igreja se encheu e ele me chamou, pastor, tem que aumentar a igreja porque não cabe mais ninguém. Está, eu vou lá no culto, domingo à noite eu vou no culto. E fui. Cheguei lá, olhei e a igreja realmente estava muito cheia. Eu disse para ele, meu filho, daqui a uns 6 meses, se o inchaço sair, eu volto aqui. Porque crescimento não é inchaço. O inchaço é uma coisa repentina, de repente vai fazendo uma depuração e vai ficando só o que realmente quer crescer. Então, crescimento é uma coisa consistente, gradativa, demorada. Todos nós aqui temos um problema com o tempo. Nós nos tornamos imediatistas e nós todos temos um problema com o tempo. E o tempo, você não acelera e nem atrasa, ele vai passar, ele vai caminhar dentro da ordem dele. Mas nós temos problema, nós queremos as coisas para ontem. Né? Eu digo que na igreja tem uma porção de crente Aladim. Conhece o crente Aladim? Lembra de um desenho que havia antigamente? Que o Aladim achou uma lâmpada, ele esfregava a lâmpada e saía um gênio e perguntava, qual é o desejo? Nós temos um porção de crente Aladim, que ele quer apertar a lampinha dele, a lâmpadazinha dele, e dizer, Deus chegar, estou aqui, sou um empregado super poderoso, resolve o teu problema na hora, agora. E às vezes não funciona assim, ou a maioria das vezes. Tem o tempo, Deus nos conhece, sabe tudo de nós, não se engana com as nossas vozes, nem com a nossa posição, nem com aquilo que queremos. É aquilo que precisamos que Ele está vendo. Então, conversão, o ato da conversão é o arrependimento. A pessoa sentir necessidade. Arrependimento é uma contrição de alma. Começa de dentro para fora, nunca de fora para dentro. E o Espírito Santo que faz isso. Por quê? Por que esse arrependimento? Porque o Espírito Santo já está trabalhando. Quando há esta... Eu tenho o hábito de fazer 2 perguntas quando a pessoa vem à frente. E para mim não adianta levantar a mão lá e ficar lá no banco. Tem que vir aqui. Porque a Bíblia diz que conversão é uma demonstração pública.
Eu faço duas perguntas às pessoas que, num culto, quando estou ministrando e faço o convite, eu pergunto: está aceitando Jesus? Porque a Bíblia diz que com a tua boca confessares, creres primeiro com o coração. Quando a Bíblia fala de coração, não fala desse aqui, fala desse aqui. Se creres com o coração e confessares com a tua boca, serás salvo. Então eu preciso fazer esse tipo de pergunta. Se você está aceitando Jesus, estou aceitando. Ou está voltando. Estou voltando. Porque a pessoa precisa fazer esta confissão. Se ele não faz, né? Ou está pregando o evangelho meio light, que resolve tudo, e não é verdade. O evangelho não veio para resolver nenhum problema nosso. Nós temos que passar isso. Não podemos enganar as pessoas que vão se converter ou que se converteram. O evangelho não foi dado para resolver nenhum tipo de problema nosso aqui. Foi dado para resolver nosso problema de eternidade. Nossa questão de céu ou inferno. O evangelho foi dado para isso. É claro que o evangelho traz adicionado nele bênçãos. Bênçãos mil. Essa é a realidade. Porque para mim o maior milagre que a Bíblia contém é a conversão de um indivíduo e a transformação dele. Esse ainda é o milagre no pódio número 1 da história do homem. Quando ele dá ouvido, ele aceita, decide, o Espírito Santo entra e começa a mudança. A mudança, alguns, é no estalar de dedo. Outro, você vai ter que trabalhar muito para que a mudança realmente aconteça, porque se não fizermos isso, morre. Porque ele está saindo de um mundo que ele entende, o mundo dele, e está vindo para um mundo que ele não sabe exatamente nada. Agora ele é convocado a se relacionar com Deus, a orar. Ele não tinha isso. Agora ele passa a ter. Mas isso precisa ser ensinado a ele. Ele não aprende sozinho. Interessante que uma mãe, quando se acha grávida, ela começa os preparativos para receber o bebê que vai chegar. Hoje, com toda essa tecnologia, fica até sabendo o sexo do bebê, porque temos as facilidades de hoje. Todas as épocas têm os prós e os contras, mas a mamãe começa. Eu sou o mais velho de 13 filhos. Então imagina, a dona Maria Marcelai tinha que trabalhar muito. Em 12 anos veio 13. E teve uma época em gêmeo. Então, mas a mamãe está esperando, sabe que está gestante, vai começar a trabalhar para que o bebê, quando chegar, tenha uma recepção extraordinária, porque é o seu filho. E antes que ela veja, ela já começa a amar. Ou não é assim com as mamães que estão aqui? Antes dela ver como é que é o bebê, ela já começa a amar este bebê. Prepara, faz todo o preparativo. Quando o bebê chega, já tem fralda, já tem o creme necessário, já tem a banheirinha para dar o banho, tem um quartinho, quando tem possibilidade, tem um quartinho bonitinho, tem um berço, tem as roupas, o figurino a contento. Infelizmente, senhores, queridas irmãs e irmãos, nós agora, 100 anos depois, a Assembleia de Deus, que é a minha igreja de berço, centenas entravam por lá, e nós dissemos que segura 3%. Isso é uma calamidade. Saíram do Porto do Fundo e ir embora morriam. Milhares de pessoas vêm a as nossas igrejas, não sabem nada de Deus, não sabem nada de culto, não sabem nada de liturgia. Ninguém se assenta perto deles. Olha, aqui nós estamos cantando, aqui na harpa, nós cantamos. Ele vem, vai embora, ninguém cumprimenta, e ele sai decepcionado, que a recepção, não estou fazendo um julgamento aqui de ninguém, estou dizendo das nossas igrejas, a maioria, não tem maior nascedor do que este tempo aqui, não tem.
Não tem nenhum lugar desta cidade, desse estado, maior nascedouro. Aqui é o grande ventre, onde nascem milhares de bebês espirituais. Só que eles precisam de cuidado. A medicina diz que o bebê nasceu 24 horas, se não for tratado, ele começa a entrar numa regressão. Sua pele começa a ter problema, ele começa a entrar no estado de inanição e em menos de 24 horas depois ele morre. Se não for cuidado, dado banho, trocado fralda, dado alimentação na hora certa, amamentação, enfim, uma série de coisas. Hoje, os primeiros 6 meses, a pediatria diz que é bom a mãe amamentar, porque o leite materno tem todos os nutrientes que o bebê precisa. Infelizmente, nós temos visto milhares de bebês que morreram há alguns antes de nascer, por causa da decepção que a recepção fez a eles. Eles são os desconhecidos, que entraram desconhecidos e saíram desconhecidos. E ninguém que cumprimentou perguntou de onde é que ele era, onde é que ele mora. E que felicidade você está aqui hoje. Você não sabe como é esta igreja. Não é eu, é a igreja que está alegre. Pensa na recepção, ele vai voltar no dia seguinte e no dia seguinte. Eu tenho ali em Araquari um indivíduo que hoje já é obreiro nosso. Logo que chegamos ali, ele apareceu lá, de bermuda, camiseta, um dia de verão quente. Bêbado, mas bêbado. Pensa num homem que estava, e ele mesmo reconheceu que não deveria entrar na igreja naquele dia. Mas ele teve uma recepção tão grande na porta da igreja que ele disse: olha, no próximo domingo eu venho. E ele não veio nem no domingo, ele não esperou nem para domingo. Ele já veio na terça, e na terça ele aceitou Jesus. Ele, a esposa, o filho, estão lá servindo a Deus. Ele disse: porque me receberam, eu nunca fui recebido no bar, como fui recebido aqui. Então isso faz todo o diferencial. E nós deixamos os bebês morrer, abortam, antes de nascer. Esquecemos desse detalhe. Isso tem que ser ensinado, isso tem que ser tratado. A conversão é o chamado de novo nascimento. E eu preciso passar isso a eles. Eles não sabem nada de fé. Mas no dia que ele aceita Jesus, ele recebe a fé. E a fé, se você analisar humanamente, é coisa de louco, coisa de doido. Porque o que é fé? A fé é a certeza daquilo que não vimos, então não aconteceu. E a convicção daquilo que vai acontecer. Isto é fé. Humanamente é a coisa de gente maluca. Mas ele vai aprender coisa de gente doida. Porque ser crente, não é? Vai ficar meio doido mesmo. Ser pastor muito mais ainda. Você vê coisa que você não viu, você diz que vai acontecer. Mas quando ele nasce, ele precisa ser ensinado. Ele precisa ser ensinado. E conversão é abandonar a velha vida. Mudança de dentro para fora. Nós estamos na igreja, de repente vem alguém, aceita Jesus. Nós, em vez de vir abraçar no próximo culto, ele vem, ou ela vem, do jeito que vivia lá fora. Você não vai mudar com um salário de Deus. Eu começo a olhar, vai dar nada. Isso não vai dar nada, não. Já viu essa expressão? Os crentes, nada cuidado, tá? Mas os crentes velhos, eu sou um crente velho. Eu respeito velho crente e velha crente, mas um crente velho não tem nenhum respeito por ele. Porque ele já não produz mais, ele fica pitolando, isso não vai dar nada, você não mudou nada. A mudança é uma coisa gradativa, ninguém muda no estalar de dedos. Precisa ser ensinado, é o bebê que começou a andar. Quando seu bebê começou a andar, lembra dele? Você pegava ele pela mão, saía com ele, e ele era exatamente isso. E eu fico bitolando e dizendo que não vai dar nada. Eu conheço um presbítero em Camboriú, e eu vi um testemunho dele. Ele é um velho presbítero hoje, e
Mas ele disse: no meu tempo de jovem, sabe quantas vezes eu aceitei Jesus? 100 vezes. Na 100ª vez que eu me converti. E lá no meu bairro, fulano aceitou Jesus, não vai dar nada. Ninguém ajudava, ninguém disse. E ele, quando o testemunho dele, a gente foi amigo na infância, na adolescência, jovem. Ele ouviu o testemunho dele, fiquei admirado. Ele disse: eu fiquei crente, decidi 99 vezes. Na 100ª vez que eu aceitei Jesus, Jesus entrou em mim, mudou a minha vida. E eu permaneci. Eu cheguei numa igreja para presidir. Sabe qual era o protocolo número 1 da igreja? Presbitério. Aceitou Jesus, então deixa ele lá isolado 3 meses para ver se ele vai dar crente. Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está? Tem algum lugar que está a Bíblia? Ou fizeram uma Bíblia nova, eu não sei. Aí quando eu quebrei isso aqui, teve uns velhão daquele, meu irmão, que queria me comer a orelha frita, viu? Eu quebrei, sabe por quê? Tem um grupo de jovens na igreja, tinha um grupo de jovens grande. Aí a jovem veio e: posso sentar aqui, pastor? Pode. Tem uma experiência linda de uma jovem. A jovem tinha 16 anos, mas pensa numa jovem, numa moça moderna e vaidosa. E para aquele pessoal naquela época, meu Deus, era coisa do outro mundo. Eu disse: senta aqui com os jovens, minha filha. Ela não tinha aceitado Jesus ainda. E ela veio de calça comprida e tal, aquela coisa toda que, meu Deus, para eles era coisa do outro mundo. Aí um dia eu estava subindo no púlpito, o presbítero daquele olhar nos meus olhos e disse: senhor, acabou com o nosso jovem. Botar gente do mundo aí. Eu disse: meu filho, a igreja não é tribunal, a igreja é hospital. O doente vem para ser sarado. Você é juiz, cai fora. Eu já tenho fama de bravo, então eu vou mostrar que a fama vale a pena. Deixa a moça ali. Ninguém tira ela dali. Quando ela vir no culto, ela vai sentar aqui. Bom, o que foi? 2 meses depois, numa terça-feira, num culto de ensino, a moça estava lá. E o Espírito Santo pegou ela pela palavra e ela fez, dobrou os joelhos e aceitou Jesus. Hoje é casada, é líder de jovem lá na igreja, casou com o moço da igreja. Então, é desse tipo de coisa que a igreja serve. Nós temos uma camada, para não dizer uma cambada de instruir na igreja que deve tolar. Não, esse aqui não dá nada, esse aqui tira daqui. Não tira, meu irmão. Aceita Jesus, bota no ciclo de oração, é uma senhora, é um homem, bota no ciclo de oração masculino, é um jovem casal, bota na família, no grupo da família, é jovem, bota com jovem. É desse jeito, é para isso que a igreja serve. Aleluia. Agora eu sou igreja, quando Jesus fala de igreja, não está falando de templo não, né? Está falando é de eu, cada um de nós, eu e você. Nós somos igreja. E se queremos que outros se transformem em igreja, eu preciso ajudar. Eu preciso sair da minha zona de conforto, fazer alguma coisa em prol deles. O céu não é só para mim, nem só para os senhores. Para as senhoras, é para todos. Aleluia. Aleluia. Ele não quer que ninguém se perca, disse Pedro, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Agora, o Isaías diz: como é que eles vão ouvir se não tem quem ensine? E o Senhor está contando com urgência. O anjo não vai vir, não vai vir um anjo batendo vazio e dizer: fulano, vai lá. Não, você precisa fazer o serviço. Eu e você. Para isso, a gente está aqui nesta manhã. Eu espero que você absorva, deixa digerir e passe depois adiante, porque este é o verdadeiro aprendizado. Passar adiante. A conversão você tem que comunicar a ele, porque tem gente que ganha pessoas para ele. Você precisa ensinar essa pessoa a depender de Cristo depois de convertido, não de você. Porque você tem que comunicar a esse indivíduo que a conversão acontece no espírito dele, pelo Espírito Santo. Não é você que teve nenhuma. Você teve. Não. Você só foi, como disse João Batista, a voz. Perguntaram para João Batista: é o Cristo? Eu disse: não, eu sou só a voz. Cristo está vindo aí. Aleluia. Mas tem gente que quer ser o Cristo. Quer fazer a ação do Espírito Santo, você não faz não, meu irmão. Gente não faz isso.
é impossível. Possível é eu dizer que Jesus salva, cura e batiza. Aleluia. Só a voz. A tua voz destrava uma porta no coração dessa pessoa que o Espírito Santo pode entrar. Mas o Espírito Santo não mete a chave na porta para entrar, não. É você que tem que fazer isso. É nós. E temos que fazer isso. Eu sou apaixonado por almas. E quando passa uma semana que não há conversão, eu perco o sono, eu fico atribulado. Eu talvez nunca que nenhum de vocês vão ficar sabendo que o pastor Marcelai, o construtor, construiu um mega templo, porque eu construo, reformo, faço tudo, mas meu foco é almas. Porque todos os problemas da igreja se resolvem ganhando alma. Qualquer problema que você tenha na igreja, de material humano, de pessoas para ajudar, para cooperar, para contribuir, você resolve ganhando almas e ensinando eles a servirem a Deus junto com você. Aleluia. O templo é construído por quê? Porque alguém ajudou a comprar o material. Nada disso que tem aqui vem de graça. Pessoas, prefeitura não dá, o Estado não dá. Eu vim do funcionalismo público do Estado, do setor de justiça do Estado, tem uma lei que é proibido dar dinheiro para as igrejas. Ninguém dá dinheiro não. Tudo que é feito porque pessoas da igreja fazem isso. Ajudam, contribuem, dão dízimo, dão oferta alçada, dão uma ajuda extra e fazem um esforço e vêm junto para trabalhar. Não vem de outro lado não. A gente não tem fonte de outro lado. Tudo que tem. E eu só estou de passagem, de tudo é de vocês, nada é meu. Tudo é de vocês. Eu não sou dono de nada. Eu sou empregado com responsabilidade. Só isso. Nada além disso. Então, quando você for comunicar salvação, não comunique você, comunique o centro da salvação, que é Cristo. Essa pessoa, você precisa ensinar ela a ser dependente de Jesus. Porque a conversão ocorre no espírito dessa pessoa pela ação do Espírito Santo. E não pela sua ação. O Espírito, você só destravou a porta. Mas quem entrou foi o Espírito. Quem atuou foi o Espírito. Quem falou foi o Espírito. Quem convenceu foi o Espírito. Você é o comunicador, o transmissor da mensagem. Eu tenho algumas diretrizes que eu não abro não. Por exemplo, de vez em quando chega aqueles irmãos abençoados, o pastor quer entregar um recado de Deus para você. Você não quer recado não. Sinto muito, mas eu não quero recado. Eu já apago a luz na hora. Se for uma mensagem, eu aceito, porque Deus pode ser só uma palavra e uma mensagem. Deus não tem recado não, Deus tem mensagem. E a mensagem dessa manhã é que ele está dizendo, você precisa se envolver. Tem gente que se isola, né? Quem foi militar sabe que ensina-se no militarismo um sistema de guerrilha. Todo isolado tem um problema, quer que os outros tenham problema e ele acaba desistindo de fazer o que precisava ser feito, porque ele se isola. A igreja é um corpo. Já viu um corpo todo igual? Que coisa feia que seria? Até os dedos são diferentes. Esse corpo tem uma cabeça chamada Cristo. A cabeça é perfeita. Todos os membros estão ligados. Você sabe que você levanta a mão, penteia o cabelo, calça o sapato, anda em dois pés e não cai, porque você tem uma cabeça perfeita. Você se abaixa, né? Amarra o cordão do sapato, coloca o sapato no pé, penteia o cabelo, troca de roupa, toma banho, não cai. Porque temos um equilíbrio, né? A cabeça faz isso. A cabeça do corpo chamado igreja é perfeita. O membro não é perfeito, os membros, mas precisa estar funcionando. Você já viu a expressão defunto? Sabe o que significa a palavra defunto? Aquele que parou de funcionar. Se eu não estou funcionando, mas estou no corpo, virei defunto.
Infelizmente, quando morre um ente querido da gente, vira defunto, a gente já olha no relógio, tem 24 horas. Se não pagar uma fortuna enorme para embalsamar, 24 horas tem que levar para o cemitério e enterrar ou levar para a cremação. É ordem. Às vezes morre alguém no corpo de Cristo, fica ali. Sabe quem é essa gente? Não faz e está dizendo assim: não, isso não vai dar nada. Está morto. Dá uma sacudidela nele assim: meu filho, ressuscita, você está morto. Eu estou fazendo para Jesus, vai dar certo. E ele é o dono. Aleluia. O dono é perfeito. Nós não somos donos de nada, mas nós trabalhamos para o dono. Na verdade, a gente não trabalha para o dono, a gente trabalha com o dono. Porque ele disse: eu vou estar com você todos os dias. Aleluia. Então, eu preciso ter essa convicção. E conversão, segundo a nossa lição, é sinal de... O arrependimento é sinal de conversão. Quando a pessoa começa a sentir a palavra, quando está sendo ministrada num culto, e ela começa a se torcer, e a chorar, e a sentir... Há uma ação do Espírito na vida dela. E eu preciso estar junto, não para trazer a pessoa, mas estar ali dando um apoio, perguntar. A pessoa sai lá de trás, às vezes não acompanha ninguém. Eu tinha o hábito de fazer. Irmão, já ensinava a igreja, quando saía alguém, saia junto com ele, com ela. Se é uma mulher, sai uma mulher junto com ela, abrace ela, se for contigo. Hoje haverá festa no céu pela tua conversão. Aleluia. Isso vai, até ela chegar aqui, vai mudar a história dela. Eu estava em Capivari de Baixo, uma quinta-feira à noite. Foi a primeira igreja que eu comecei a presidir. Não sei se tem alguém aqui daquela cidade. Mas foi a primeira igreja, em 2000, quando eu comecei a presidir igrejas. E numa quinta-feira à noite, houve uma discussão muito séria na catedral, logo uns 700 metros da nossa igreja, no centro. E saíram 48 pessoas brigadas com o padre. E o cara era um líder e disse: olha, eu estou indo embora, se vocês quiserem me acompanhar. E saíram 48 pessoas. A primeira igreja deles foi a nossa. Estava um culto abençoado e eles entraram no meio da pregação. Eu estava pregando. E eu estava pregando uma mensagem que eu nunca vou esquecer, porque aquilo foi histórico. Escapa-te por tua vida. História de Ló, de Luan está dizendo: escapa-te. E daquelas 48 pessoas, Jesus salvou 46 naquela noite, e 28 pessoas, antes de chegar aqui, receberam o batismo do Espírito Santo. Pensa no culto que foi lá para a madrugada, e aí ninguém acabou mais de culto, né? Também não acabei de pregar, porque o pessoal veio vindo, quando eu disse escapa por tua vida, eles saíram do banco e vieram sem convite, sem nada, e naquela noite foi histórica. Hoje lá tem presbítero, tem diácono, tem irmãos dirigentes de oração, uma coisa extraordinária, coisa que o Espírito Santo faz, mas o canal precisa ser eu e você de transmitir. Aleluia, Deus. E quando você transmite, há uma contrição de alma, porque você, ao destravar a porta, e começa por aqui, ó. Você destrava a porta, o Espírito Santo entra e começa a bater, a mudar, a falar, convencer. Ele decide, ela decide e vem. Mas sozinho, meu irmão, saia da zona de conforto, por amor de Deus, e venha junto. Embrace a pessoa, se for um homem, e você, eu não conheço, conhece, passa a ser teu irmão naquele dia, vem com ele, vem com ela. Vai haver mudança. Aleluia. E você vai ter parte nessa promoção da festa, viu? Vai ter parte na promoção da festa. E na hora que o Senhor chamar você lá no tribunal para te dar o galardão, ele não vai esquecer disso, não. A Bíblia diz que deram um copo de água a um profeta, recebe o galardão de profeta. Imagine você ajudar alguém a chegar ao altar para decidir a salvação dele para a eternidade. Aleluia. Imagine aí comigo, o Senhor te chamando e dizendo: cara, você tem participação aqui na alma dele. Ó. Lá no tribunal de Cristo não vai ter horário não, viu? A gente vai ter, a gente está preocupado. Quantas horas? Então, essa é a realidade. Você
trabalhou, fez, né? Eu vou ler o que está aqui na lição, e nós já vamos encerrar. Pelo menos há outro período também eu que vou dar. Eu ia dar às 2 horas da tarde esse outro período, mas eu tenho um compromisso ainda hoje na cidade de Brusque, num congresso de família, no campo de Brusque, no congresso geral. E hoje à noite eu estarei ministrando para a família lá na cidade de Brusque. Então eu pedi ao coordenador da festa que me passasse só para amanhã, porque à tarde eu tenho que sair. Então, outro período que é condições para se tornar discípulo de Cristo, nós vamos passar para os irmãos também. Nós vamos encerrar, dar um período de 15 minutos para vocês descerem ali, tem um coffee break ali, e voltar para conversarmos um pouquinho sobre como se tornar. A pergunta que eu quero fazer: deu para absorver alguma coisa deste ensinamento nesta manhã? Amém. Sobre nascendo para uma nova vida? Coisa boa, eu fico feliz por isso, porque eu saio daqui com a sensação do dever cumprido. Digo isso diante de Deus, saio daqui com a sensação do dever cumprido. Efésios capítulo 4, versos 17 ao 32 diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, para os novos convertidos. Paulo está dizendo que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Mas a pessoa que aceita Jesus, você tem que dizer diferente. Você vai agora, a tua vida mudou. Você está caminhando em outra direção. Então, tem que deixar as práticas. Mas isso não acontece num dia. Ele vai ter problema, ela vai ter problema. Talvez a pessoa que mais marca na vida dessa pessoa é você que falou de Jesus. Aí ele vai lhe procurar. Ele vai chegar lá, ela vai chegar lá. Ó, eu estou com um problema, eu preciso da tua ajuda. E você diz: ó, estou aqui, não tem problema, liga para mim a qualquer hora. Né? Manda uma mensagem. Hoje, uma facilidade enorme de se comunicar, nós temos, chamada era da comunicação, né? Das informações. Tanta que tem. Eu estava ouvindo um sociólogo dando uma palestra, ele está dizendo: eu estou fazendo desintoxicação em adolescentes e jovens de informações falsas, porque eles recebem milhares de informações por dia e 50% e 90% dessas informações são irreais e inverdadeiras, não são verdades. E eu estou trabalhando na desintoxicação desse pessoal. Então, a gente usa isso. Eu parei o culto agora no domingo desse, em pleno culto eu estava pregando, no meio da pregação eu parei o culto e perguntei: quantos celulares a gente tem aí? Porque a gente está ganhando um show do celular, viu? Nós pregadores, pastores, estamos ganhando um show. Estamos levando um show. Você está pregando, tem gente com o celular. Lá eu coloquei uma ordem seguinte: se eu ver alguém com o celular na hora da pregação, eu vou descer daqui, vou entregar o microfone, você continua a pregação onde eu parei, tá? E você entrega o celular para mim, eu vou continuar fazendo a mensagem que você estava fazendo, para ver se dá certo. E no meio do culto eu parei o culto, disse: quantos celulares aí? O pessoal ficou meio amedrontado, porque achou que eu ia fazer algo. Não, se eu quero saber quantos celulares. Tem na tela uma mensagem, se envie essa mensagem. Você tem 5 minutos para enviar quantas mensagens dessas você puder para pessoas não crentes que você conheça. E tem o número do seu celular. É um meio de evangelizar, é um meio de usar o que nós temos para passar adiante. E houve uma reação muito forte, principalmente na área dos jovens. Vários jovens estão lá, aceitaram Jesus, vieram ver, né, como a mensagem, uma mensagem de salvação, de alerta, e convidando para vir participar da igreja e viver como é que a igreja funciona. E continuei depois da pregação e foi muito bom. Tá? Então você precisa dizer: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi assim com vocês. Aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele. Nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se
do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus, a Deus, semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. São palavras que nós vamos tratar depois da conversão, ensinar essas pessoas a servir a Deus. Amém, meus queridos? De pé por bondade, eu vou fazer a minha parte final, eu passo ali a direção ao pastor. Então, por favor, e aí dizer a ele: ei, quem está em Cristo, a Bíblia diz que é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. As mudanças vão acontecer, são reais, mas não acontecem no estalar de dedo. Alguns sim, alguns é radical, outros é gradativo. E você, eu, todos nós precisamos ajudar neste ato.